O ar ficou pesado de repente, como se uma porta invisível tivesse se fechado atrás de você e outra, ainda mais antiga, estivesse prestes a se abrir bem à sua frente, com um rangido que só quem já sentiu medo e esperança ao mesmo tempo consegue reconhecer. Você sabe do que estou falando. Aquele frio na barriga quando olha a conta do banco, aquela tensão quando o calendário vira e as contas chegam, aquela oração sussurrada no escuro pedindo uma resposta que não venha tarde demais. Eu sei, você já tentou de tudo, já pediu ajuda, já fez promessas, já se perguntou por que a roda da vida parece girar para todo mundo, menos para você. Mas hoje, agora, algo muda. Não por sorte, não por truque, não por magia barata, e sim por um encontro entre sua fé e um modo simples de colocar sua vida na direção do que é bom, digno e próspero. E é por isso que eu preciso que você fique comigo até o fim. Respire fundo. Preste atenção. Há 3 palavras que, quando ditas com um coração sincero, colocam você numa estrada onde portas fechadas começam a ceder. Não prometa nada além de uma coisa, que vai ouvir com calma e respeito. Se este começo fez sentido para você, deixe um like neste vídeo e escreva nos comentários. Eu recebo o que é meu por direito. Porque isso ajuda a mensagem a alcançar mais gente que está no mesmo barco que você. E se quiser continuar recebendo conteúdos que levantam sua fé e sua coragem, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Pronto, agora vamos ao que importa. Há pessoas que carregam um dom de despertar nos outros uma coragem que estava escondida. Uma dessas pessoas foi um frade simples, de mãos gastas pela oração e olhos que pareciam ver além da aparência. Quem o conheceu de perto dizia que ele ouvia o que ninguém dizia, enxergava dores que ninguém mostrava e falava de esperança com uma firmeza que não tremia diante da miséria humana. Não era um homem de palavras difíceis, ao contrário, repetia que o céu entende a língua dos humildes e atende o pedido de quem bate na porta com respeito e constância. Ele dizia algo que muda tudo, que Deus não se alegra com a vergonha de um pai que não consegue pagar o que deve, nem com a lágrima de uma mãe que divide o pão no meio para fingir que comeu. Dizia que dignidade é parte da vida espiritual, e que sim, há meio simples de alinhar a alma com a abundância do alto para que o trabalho da gente floresça, as oportunidades apareçam e o medo pare de mandar no coração. Talvez você esteja pensando, mas eu já ouvi promessas demais. Eu entendo. Então vamos com calma. O que vou partilhar aqui não é loteria garantida, não é atalho, não é um passe de mágica que dispensa esforço. É um modo de colocar ordem na casa interior, para que a mente e o coração saiam da frequência da falta e entrem numa frequência de confiança, abertura e gratidão. Quando isso acontece, a visão clareia, as escolhas melhoram, as conexões certas surgem, e até aquilo que parecia travado encontra outro rumo. Não é superstição, é postura espiritual, é disciplina, é fé com pés no chão. Pode parecer pequeno, mas 3 palavras mudam o clima dentro de você. Confio, recebo, agradeço. Se quiser, repita em silêncio. Sinta como cada uma atua em um ponto diferente da sua vida. Confio, desarma o medo, corta o nó na garganta, afasta a pressa que faz a gente errar. Recebo, abre as mãos, tira a culpa de prosperar, quebra o hábito de recusar oportunidades por achar que não é para mim. Agradeço, sela tudo, com a certeza do coração que já viu no invisível o que ainda vai chegar no visível. É simples, eu sei, e é justamente por ser simples que funciona. Coisas simples cabem no dia a dia e viram prática constante, e prática constante faz raiz. Como usar? De manhã, assim que acordar, antes de pegar no celular, coloque a mão direita no peito e diga com calma: confio. Não é só uma palavra, é um gesto de entrega. No meio do dia, quando o mundo está barulhento, pare por 30 segundos, vire as palmas das mãos para cima e diga: recebo. Sinta que você não precisa lutar sozinho, que existem caminhos que você não enxerga enquanto está tenso. À noite, antes de dormir, junte as mãos como quem ora e diga: agradeço. Liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que pequenas. Essa trindade simples muda o seu campo interno. Quando o interno muda, o externo encontra caminho.
Se em algum momento você for fazer um jogo, fechar um negócio, enviar um currículo, propor algo a um cliente, segure o papel ou imagine a situação nas mãos e repita: confio, recebo, agradeço. Não para forçar um resultado, e sim para alinhar intenção, paz e clareza. Eu poderia parar aqui, mas sei que histórias concretas ajudam a acreditar. Então vou lhe contar algumas, trocando nomes e detalhes pessoais por respeito, mas preservando o que importa. Uma senhora, viúva, morando com 2 netas, já pensava em vender a casa porque as contas não fechavam. Ela recebeu estas 3 palavras de uma amiga que não via há anos. Riu, chorou, ficou com vergonha de tentar, até que um dia decidiu parar de lutar sozinha. Colocou a mão no peito de manhã e disse: confio, como quem diz, eu não vou cair. Ao meio-dia, abriu as mãos e disse: recebo, sentindo um alívio estranho, como se o ora entrasse melhor. À noite, agradeceu por ainda ter o teto, por ainda ter as netas, por estar viva. No fim de semana, orou de novo, e com calma, fez sua pequena aposta com números que lembravam datas queridas. Não vou dizer que ela ficou rica, vou dizer a verdade. Entrou dinheiro suficiente para impedir a perda da casa e para regularizar dívidas que tiravam o sono. O mais bonito, outras portas apareceram depois. Uma antiga poupança que rendeu mais do que o esperado. Uma vizinha que a indicou para um trabalho eventual. Um parente distante que decidiu ajudar por alguns meses. A vida não virou um conto de fadas. Virou possível. E possível é uma palavra sagrada. Houve também um homem de meia idade, dono de um pequeno mercado de bairro sufocado por redes grandes. Ele estava cansado, com vergonha de falhar diante da família. Quando ouviu falar dessas 3 palavras, achou tolice. Mas, numa noite de silêncio, tentou. Confio, disse quase sem voz. Recebo, repetiu como quem não acredita. Agradeço, sussurrou lembrando do pão que ainda conseguia colocar na mesa. No dia seguinte, um representante bateu à porta oferecendo parceria para produtos locais. Aquilo deu fôlego e trouxe um diferencial que os vizinhos valorizaram. O dinheiro começou a circular melhor. Ele ainda repetia as palavras todos os dias, e elas funcionavam como um leme quando o medo batia. Nem tudo foi fácil, mas tudo ficou mais claro. E quando a mente está clara, a mão não erra. Vou lhe dizer algo importante. Não se mede esse caminho apenas por prêmios e cifras. Mede-se pela paz que volta, pelo sono que melhora, pela coragem que cresce, pela criatividade que acorda. É nessa calma ativa que soluções aparecem. Um motorista que perdeu o emprego e foi dirigir por aplicativo, contou que recebeu de um passageiro um livreto com uma mensagem sobre confiança, abertura e gratidão. Ele devolveu o livreto? Não conseguiu. O passageiro sumiu no prédio e o livreto ficou. Ele começou a praticar. Não ganhou o maior prêmio em jogo algum, mas foi chamado por um colega para um trabalho novo, com horário melhor e salário digno, e isso trouxe de volta a dignidade que a família precisava. E sim, um acerto em uma aposta também veio. Não daqueles que mudam tudo de vez, mas daqueles que desatam o nó mais apertado. Você pode pensar, e se nada acontecer? Eu respondo, muita coisa acontece enquanto você acha que nada aconteceu, porque a primeira mudança é silenciosa, é dentro. É ao desmanchar daquele pensamento que repete, não dá, não tem jeito, não é para mim. Quando confio, encontra lugar no peito, o medo para de dirigir. Quando recebo, encontra lugar nas mãos, a culpa de prosperar cede. Quando agradeço, encontra lugar nos lábios, a pressa cede lugar ao tempo certo. E no tempo certo, caminhos que você não via ficam visíveis. Por isso, prometo só o que posso. Se você praticar de verdade, com constância, algo em você muda. E quando você muda, a vida muda de lugar também. Há uma parte do ensinamento que muitos ignoram. A prosperidade respira melhor quando circula. Dinheiro parado adoece ambientes. Alegria que não se reparte, murcha. Se uma boa quantia entrar, se uma conta for paga, se uma chance aparecer, separe uma parte, por menor que seja, para fazer o bem. Pode ser uma cesta, pode ser um remédio para alguém, pode ser uma conta atrasada de um vizinho, pode ser um material escolar para uma criança.
Não é troca com Deus, não é moeda de barganha. É fluxo. Você se torna ponte. E pontes não caem com facilidade, porque sustentam dois lados. Um artesão que vivia de pequenos concertos decidiu continuar repetindo as 3 palavras mesmo quando não via nada mudar. Um dia, um cliente perguntou se ele restaurava móveis antigos. Ele nunca tinha feito isso, mas confio empurrou o medo para o lado. Recebo abriu o desejo de aprender. Agradeço deu a paciência para estudar. Ele aceitou o desafio e descobriu um dom. Hoje, atende gente que valoriza seu trabalho como nunca. Não foi prêmio de uma noite. Foi construção de muitas manhãs, meios dias e noites, com as palavras certas na boca e a atitude certa nas mãos. Talvez você tenha pressa, entendo, mas pressa costuma ser o disfarce do desespero, e o desespero, quando manda, fecha portas. Dê 30 dias a si mesmo. 30. É pouco e é muito ao mesmo tempo. 30 amanheceres dizendo confio, 30 pausas ao meio-dia dizendo recebo, 30 noites dizendo agradeço. Se puder, anote num caderno o que sentiu, o que mudou, o que apareceu. Você vai se surpreender com as coisas que estava ignorando e um dia, quando for tomar uma decisão importante, vai perceber que aquelas 3 palavras se tornaram a base silenciosa do seu raciocínio. Isso é vitória. Isso é prosperidade ganhando raiz, não apenas folha. E sim, há momentos especiais em que você pode unir as 3 palavras a um gesto concreto ligado às finanças, antes de enviar um currículo, antes de abrir a loja, antes de ligar para um cliente, antes de conversar sobre dívida com alguém, antes de fazer uma pequena aposta se assim desejar e puder. Segure o papel, a chave, o celular, o que for, e diga com sinceridade: confio, recebo, agradeço. Imagine o bem possível, não um castelo de areia. Visualize as contas em ordem, a mesa posta, o sorriso voltando. O coração sabe a diferença entre fantasia vazia e esperança responsável. Se até aqui algo tocou você, no meio desta caminhada eu peço uma coisa com carinho. Deixe um comentário contando, em uma frase, qual mudança você mais precisa. Escrever é um jeito de firmar a intenção. E se este conteúdo está ajudando, deixe um like. Ele faz esta mensagem alcançar mais gente. Se ainda não se inscreveu, faça isso para não perder os próximos passos. Aqui ninguém promete ouro fácil, mas a gente lembra, todo dia, que você nasceu para viver com dignidade. Agora, deixa eu falar de algo que poucos dizem. Existe uma hora em que a gente se cansa de carregar sozinho. É quando a palavra confio vira um grito silencioso, uma entrega firme. Foi assim com uma diarista que por meses repetiu o pequeno ritual sem nenhuma mudança visível. 8 meses se passaram e nada. No 9º, apareceu um trabalho que parecia comum, mas se transformou em caminho novo. Ela foi vista, foi respeitada, foi valorizada. O salário triplicou. Isso já seria muito. Mas anos depois, veio uma herança que ela nunca esperaria. Um teto. Não porque ela comprou o céu com palavras, e sim porque o amor que ela deu virou história na vida de outra pessoa. Há coisas que dinheiro nenhum compra. Reconhecimento, honra, paz. Curiosamente, é quando essas coisas chegam que o dinheiro encontra seu lugar certo, nem faltando, nem sobrando de um jeito que estraga. Quero que você guarde 3 hábitos simples que andam junto com as palavras. Primeiro, atenção. Oportunidade costuma falar baixo. Segundo, esforço com medida. Quem busca, acha, mas quem se exaure, perde a visão. Terceiro, bondade. Ela abre portas em pessoas e lugares onde você nem imagina. Sim, trabalhe. Sim, estude. Sim, peça ajuda. Sim, aceite ajuda. E em tudo, envolva as 3 palavras como quem tempera a comida antes de servir. Faz diferença. Você talvez pergunte, e se eu cair de novo? Você vai levantar de novo. As palavras continuam as mesmas. Confio não diz, eu nunca falho. Diz, eu sei quem me sustenta. Recebo não diz, eu pego o que é do outro. Diz, eu aceito o que é meu por direito. Paz, trabalho, pão, oportunidade. Agradeço não diz, eu me conformo com pouco. Diz, eu reconheço cada passo e sigo caminhando. Quem vive assim pode até atrasar, mas não para. Uma porta fecha, outra abre. Uma semente não brota, outra cresce. A terra um dia responde, e responde na medida do cuidado. Se você chegou até aqui, acredito que algo pulsou dentro de você. Então, faça seu primeiro compromisso prático, agora.
Escolha um horário para seus 3 momentos diários. Coloque um lembrete no celular. Escreva as palavras num papel e cole onde você vê. Ensine alguém da sua casa a fazer junto. Quando 2 pessoas dizem confio, recebo, agradeço sobre o mesmo teto, o ar muda. E quando o ar muda, a vida respira. Eu sei que você queria uma fórmula pronta, mas a verdade boa é que você já tem o essencial: voz para falar, coração para crer, mãos para agir. O resto vem com o tempo e com o passo. Se hoje você for jogar um valor que não machuque seu orçamento, vá em paz, sem culpa, sem ansiedade, sem exigência. Se não for, tudo bem. Use as 3 palavras do mesmo jeito nos seus trabalhos, nas suas conversas, nos seus sonhos. Prosperidade não é só número, é ordem, é clareza, é coragem, é sono tranquilo, é mesa com comida simples e sorriso sincero. E sim, às vezes ela também é um prêmio que chega para destravar o que estava preso. Em qualquer dos casos, o caminho é o mesmo: confio, recebo, agradeço. Antes de eu encerrar, faça um gesto por você. Conte nos comentários uma pequena graça que você já viveu nesta semana. Pode ser ter encontrado um troco esquecido, ter conseguido um desconto, ter feito uma venda, ter recebido uma palavra amiga. Agradecer em público fortalece você e inspira quem lê. Se este vídeo te fez bem, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de esperança sem ilusões. E se quiser caminhar junto, inscreva-se para receber conteúdos que alimentam sua fé e sua prática diária. Agora, eu oro para que a paz visite sua casa, que as contas encontrem ordem, que a criatividade desperte, que a força volte, que a sua dignidade seja guardada, que você não aceite menos do que viver como filho amado, filha amada, com pão na mesa e horizonte no olhar. E quando o medo vier, porque ele sempre tenta voltar, você já sabe o que dizer, do jeito mais simples e mais forte: confio, recebo, agradeço. Fique com isso no peito como quem guarda uma chave. Use hoje, use amanhã, use quando o cansaço bater, use quando a alegria chegar, também para que ela não se perca. Caminhe, faça a sua parte, abra-se ao que é bom, reparta o que vier. E quando nos reencontrarmos, que seja para ouvir seu testemunho de que portas que pareciam emperradas começaram a girar. Se quiser, agora, no último passo deste vídeo, confirme sua decisão com um gesto simples. Escreva confio, recebo, agradeço nos comentários. E, se ainda não fez, deixe um like e inscreva-se para seguir firme com a gente. Que a bênção de Deus encontre seu caminho. Que tudo o que é seu de trabalho e de fé chegue às suas mãos. E que ao final de cada dia você possa deitar a cabeça e dizer, com um sorriso tranquilo: agradeço.